Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, os versículos 5 até o versículo 11. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor Jesus, pela tua palavra lida, Senhor Deus, no seio da tua igreja, papai, que é edificação, Senhor Deus, ensino, Pai, cura, Senhor Deus, é vida, Senhor Deus, para os nossos corações, para a nossa mente, para a nossa alma, para o nosso espírito, Deus. Te peço, Senhor Jesus, que nesse momento em que vamos refletir na tua palavra, Deus, o Senhor fale conosco, Senhor Deus, conforme a tua multiforme sabedoria e graça, Senhor Deus. Que o Senhor fale com a tua igreja, Pai, que o Senhor fale com o teu povo, Pai, pelo amor que o Senhor tem a tua palavra, Pai, a tua revelação, Deus. E que o Senhor, Deus, faça soar, Senhor Deus, a tua voz, Pai, os teus propósitos, a tua ministração, Senhor Deus, e faça calar, Senhor Deus, os nossos corações, a nossa vontade, Pai, os nossos tropeços, Senhor Jesus. Mas que a tua palavra seja exposta com integridade, Deus, e que ela nos nossos corações dê muitos frutos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, irmãos, então, nesse domingo em que nosso pastor teve que atender esse compromisso do presbitério na organização da igreja de Formosa, cumpre aqui a gente, então, continuar um pouco da reflexão que nós começamos há 2 domingos atrás, e se os irmãos se lembram, nós comentávamos sobre como a resposta de Paulo para Epáfras em relação à heresia dos colossenses foi uma resposta um pouco deceptiva, um pouco inesperada, porque Paulo na prisão resolve recitar um poema. E aqui não é diferente, né? É muito famosa uma entrevista que o Romário deu em certo momento, que ele falou bem assim, que o Pelé calado é um poeta, né? Não sei se vocês lembram disso. Pelé calado é um poeta. E ele lá no seu entreveiro com o nosso já falecido rei do futebol, me dá essa oportunidade de parafrasear ele, porque Paulo preso é um poeta. A gente está aqui de novo com uma cena semelhante. Paulo encarcerado. Aqui alguns teólogos vão debater se ele está preso em Cesareia ou se ele está preso em Roma. Hoje em dia o mais aceito, não sem alguma discordância, é que esse texto também teria sido escrito na prisão domiciliar dele em Roma, já por volta do ano 62. Então aquele mesmo Paulo que declamou alguns versos para Epáfras, está aqui agora, mais uma vez, declamando alguns versos para Epafrodito, que é o enviado da igreja de Filipos. E dessa vez, Paulo não faz diferente. Ele, hoje em dia, né, há algum consenso no sentido de que isso seria um hino,
um hino antigo da igreja primitiva que celebra aí uma cristologia tão profunda, né? E Paulo vislumbra que esses versos, esse poema, esse hino, talvez até essa canção, fosse aí o remédio que aquela igreja de Filipos precisava, né? Então Paulo endereça a sua carta à igreja de Filipe, que é uma diferente da igreja dos Colossenses, de Colossos, é uma igreja que a gente já tem uma narrativa bíblica bem interessante a respeito do surgimento dessa igreja. Está em Atos 16. Se não me trai aqui a memória. Que a gente conhece essa história que Paulo parte na segunda viagem missionária, encontra com Timóteo em Listra, e eles vão como que panfletando o resultado do concílio de Jerusalém, comunicando às igrejas gentílicas qual que tinha sido a decisão da igreja, dos seus presbíteros, na pessoa de Tiago, a respeito dos costumes e práticas judaicas que deveriam ser observadas ou não pela igreja gentílica. E num dado momento ele está em Troade, ali na Ásia Menor, e ele tem um sonho, que dos dizeres famosos, né, passa para a Macedônia e nos ajude. E ele, atendendo a esse chamado, vai para a província da Macedônia, onde ele se atém em primeiro momento na cidade de Filipos, que o texto de Atos vai dizer que é uma colônia romana. Aí você pensa, o mundo conhecido todo era uma colônia romana, né? Mas a palavra colônia romana é uma expressão que aqui é utilizada para significar que era um lugar de mais ampla residência de cidadãos romanos. E aí alguns comentadores vão fazer alusão de que parte de legiões aposentadas, de militares de alta patente, teriam ali residido, firmado residência como após cumprir o seu serviço público. Então, era uma cidade muito importante da Macedônia e uma cidade onde um certo civismo romano estava mais presente do que, por exemplo, nas províncias da Judéia, da Eritreia, né? No Vale do Rio Jordão, lá onde Jesus teve seu ministério. Então, a presença de cidadãos romanos, dos costumes romanos, podemos dizer assim, religião civil romana era mais vívida em Filipos do que em outras cidades da região e principalmente as cidades da Ásia Menor, da onde Paulo estava vindo. E quando nós olhamos para o que foi feito naquela colônia romana, Atos vai nos contar 3 encontros transformadores que aconteceram em Filipos. O primeiro deles é quando chega aquela tropa missionária, né? Aquele coletivo de cristãos que estão caminhando com Paulo, atendendo a um chamado apostólico de disseminar a palavra de Deus na comunidade dos gentios. Eles chegam em Filipos e diz que no sábado eles vão à beira do rio para um lugar de oração. E essa ideia de lugar de oração é um substitutivo da sinagoga nas cidades em que não há sinagoga formada. Então, é uma reunião de oração no sábado. Os judeus iam às sinagogas e lá ouviam da Torá, eram ensinados na Torá e faziam as orações e seus rituais de adoração distante do templo, nas sinagogas, né? Só que uma sinagoga exige 12 homens judeus aptos ao ensino para ser formada uma coletividade nominada sinagoga. Então, o lugar de oração era quase como uma congregação, né? Uma proto-sinagoga. Mas ali as pessoas estavam num sábado em torno do que seria um culto judaico, uma reunião religiosa judaica. E a Bíblia diz que Paulo chega ali com Silas,
com Timóteo, e ele fala que enquanto ministrava, Lídia os ouvia, e Lídia se converte, ela e toda a sua família, e eles são batizados. E quem era Lídia? Lídia era uma comerciante de púrpura da cidade de Tiatira. Ou seja, ela era uma pessoa de uma cidade da Ásia Menor, Tiatira, que estava ali deslocada, né, da sua cidade natal, mas que em Filipos era conhecida comerciante de púrpura, que era um artigo valioso, né, caro, é um sinal de riqueza, né, o tom vermelho, né, e tudo mais. E nós temos essa primeira conversão e uma igreja que começa a se reunir na casa dessa rica empresária, dessa empresária de um produto fino, vamos dizer assim, estrangeira da cidade de Tiatira, que frequentava e congregava um lugar de oração judaico. Então, esse é o primeiro encontro de Filipos com Cristo, né? O segundo é na rua, porque onde Paulo e Silas iam, uma escrava que era escravizada, uma mulher escravizada por homens e escravizada por espíritos de adivinhação, ficava gritando que eles eram enviados do Deus Altíssimo. E num certo momento, no meio da rua, Paulo perde um pouco do seu temperamento e expulsa os espíritos da mulher. O texto fala que Paulo, perturbado, Paulo ficou indignado na minha versão aqui, está no 18, e disse, em nome de Jesus Cristo eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante o espírito a deixou. E essa mulher foi liberta no mesmo instante dessa escravidão espiritual, o que causou um problema para Paulo e para os seus colegas de missão, porque ela era uma fonte de grande lucro. Essa mulher escravizada era uma fonte de grande lucro. E uma vez desassistida dos seus espíritos adivinhadores, os seus senhores ficam bravos, levam a situação até os magistrados, porque afinal de contas é uma colônia romana, então é um lugar civilizado, tem um poder público bem estabelecido, e lá eles denunciam que esses homens estão pregando contra os nossos costumes, estão transtornando os nossos hábitos, a nossa religião, e eles vão presos. E eles são chicoteados. E Paulo e Silas dentro da prisão, nós já vimos aqui o que Paulo gosta de fazer quando vai preso. Ele canta. Eles estão lá cantando, louvando essas canções do cristianismo primitivo. Quando dá uma certa terremoto, e temos a terceira conversão da cidade de Filipos. Vocês sabem quem é? Exatamente. O carcereiro, quando vê o terremoto e que os grilhões caíram, que as portas se abriram, ele, como responsável pelo estabelecimento penal lá, ele é o culpado, se alguém fugiu ou não. Então ele está pronto para tirar a própria vida, como sinal de que não traiu Roma, prestou o seu serviço público com integridade. É um policial penal vocacionado ali. E quando ele está prestes a tirar a sua própria vida, Paulo fala, não faça nada contra você mesmo, nós estamos todos aqui. Ninguém se aproveitou do terremoto para fugir, fica tranquilo. E aquele homem faz uma pergunta das mais sábias da Bíblia de capa a capa. Ele vira para Paulo e pergunta, o que eu posso fazer para ser salvo? Um homem que estava prestes a cometer o próprio autoextermínio em virtude do cumprimento do seu dever, ele pergunta para Paulo, o que eu posso fazer para ser salvo? E Paulo vai responder, crendo no Senhor Jesus, será salvo você e a sua casa. E o texto diz que ele vai à casa desse servidor público, desse policial penal, desse carcereiro, desse soldado romano, que tinha uma atribuição do império ali naquela colônia,
das mais importantes, e anuncia o evangelho, e esse homem entrega a sua vida e ele e sua família são batizados. E aí a gente se dá conta de como devia ser engraçado a escola dominical, né? No domingo seguinte. Chegou uma empresária de púrpura, recebendo na casa um soldado com aquele belo kit cana do primeiro século, né? Espada, couraça, elmo embaixo do braço, e uma escrava, que era lucrativa e agora é uma escrava inútil. A gente vê como a multiétnica família de Cristo se instaura em 3 narrativas escolhidas por Lucas em Atos 16. A gente se pergunta, com certeza houve muitas conversões além dessas, mas o que essas significam? Essas significam que o evangelho é para toda etnia, para toda cultura, para todo estrato social, para as mais diversas vivências e experiências que tinham naquela cidade. Então, uma mulher da Ásia, comerciante, uma mulher escravizada que a gente não sabe qual sua origem, mas sabe que andava pelas ruas sendo oprimida por espíritos de adivinhação. Então, uma mulher é encontrada num lugar de culto e de oração, a outra é encontrada no meio da rua como representação do mais profundo misticismo e engano de espíritos imundos, e um legítimo cidadão romano, funcionário público da maior prestígio e fidelidade a César e ao Império, estão ali. Pessoas de todas as raças, tribos e etnias e situações sociais, representando a revolucionária, né, família de Cristo. E a gente tem notícias muito boas dessa igreja, que nasce nesse encontro improvável. Essa igreja vai ser a igreja que vai sustentar Paulo em sua missão na Macedônia. Essa igreja, Paulo vai dizer bem assim, vocês foram pioneiros, foram os primeiros a se alinhar comigo, a se comprometerem comigo no exercício da missão em Macedônia, e dá notícia de que eles permanecem fiéis em cuidar do apóstolo Paulo ao longo do seu ministério na Macedônia, porque faz menção de que por 2 vezes, quando ele estava em Tessalônica, eles fizeram chegar uma comissão com oferta, com ânimo, com sustento, e também nessa vez, nessa momento em que ele escreve a carta, ele está agradecendo o recente donativo que ele recebe das mãos de Epafrodito, que é o enviado dessa cidade. Quando a gente alinha esse cenário apoteótico, improvável de instauração da Igreja de Deus, do Reino de Deus, em Filipe, que é a primeira cidade, podemos dizer, da Europa, como nós conhecemos, a ser evangelizada, com a persistência, a perseverança no compromisso deles com a missão, e com o fato de que essa carta é uma carta conhecida por ser uma celebração da alegria, do regozijo, a gente chega à conclusão válida e segura de que era uma igreja que não tinha problemas. Porque, afinal de contas, onde chega o Evangelho de Cristo, se estabelece a igreja, os problemas acabam instantaneamente, não é verdade? Todos os problemas somem, todas as intrigas, Não foi assim em Filipos e não é assim nas nossas vidas. Quando a gente faz uma leitura acurada da carta, a gente vê que Paulo está dizendo que a igreja está suportando muito sofrimento. Ele fala sobre um evento, aquilo que me aconteceu em Filipenses 1:12 e é repetido em Filipenses 1:19, algo que aconteceu no julgamento de Paulo, que provavelmente
adiou a sua soltura, ele não nomina na carta, né? A carta não contém qual ocorrido ele está se referindo, mas os seus interlocutores disseram, aquilo que me ocorreu, eu de certa forma, fico feliz, porque eu, estando preso, dou mais ânimo para que as pessoas preguem o evangelho nas minhas cadeias, né? Então, ele se refere a esse sofrimento, que essa perseguição que ele, como liderança da igreja, estava sofrendo, e naturalmente a igreja também sofria. Ele fala do problema concernente à sua ausência da igreja, que causa um certo enfraquecimento e um risco da igreja estar sofrendo oposição. Em Filipenses 1:27, fala para vocês estão completando e participando dos sofrimentos de Cristo na pessoa desses seus opositores. E Paulo fala sobre o risco de vida que ele tem, né? Quando a gente era criança nos acampamentos, tinha sempre aquelas piadas da rádio, né, do acampamento aí. Essa canção é um oferecimento de Sandálias Moisés, a única que suporta 40 anos no deserto. Aí tocava a música lá para tanto. Essa música foi um oferecimento de Funerária São Paulo, porque morrer para nós é lucro. Esse texto que Paulo está dizendo é que se eu for solto, eu vou ter com vocês e vou me gloriar no prosseguimento da missão. Se eu morrer, para mim é lucro. Não é porque ele estava mexendo com funerária, não. Porque ele sabia que se morresse, ele estaria com Cristo. E estar com Cristo dividia o coração de Paulo. Eu quero servir os irmãos, mas eu quero estar com Cristo também, né? Eu mereço um pouco de descanso. E apesar do bom humor com que a gente fala isso, a gente está dizendo que as pessoas estavam morrendo por causa do evangelho. Na ponta da lança, para ser um pouco literal, me perdoem o trocadilho, as pessoas estavam pagando com a própria vida. Então, apesar da carta nos falar de generosidade, de fé, de alegria, ela fala de uma igreja que estava sendo suportando intenso sofrimento, ela estava sendo perseguida. E aí você pensa, não, mas tudo bem, porque a igreja estava sendo perseguida, mas não tinha problema dentro da igreja. Aí a gente lê o texto de Filipenses 1:15-16, em que Paulo vai falar que as pessoas anunciavam o evangelho por partidarismo. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do evangelho. Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta. Talvez na Bíblia de vocês esteja escrito aqui, por partidarismo, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Então, a gente está falando de uma igreja que tinha problemas externos, que tinha problemas internos, e esses problemas não param por aí. Em Filipenses 3:2, tem uma advertência, talvez a gente veja muito por aí no portão de muitas casas. Diz assim, cuidado com os cães, mas não está referindo ao risco de ser mordido, não. Fala assim, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Então, Paulo chama de cães uma determinada coletividade de pessoas que estavam na igreja anunciando uma falsa circuncisão. E o cão, por ser um animal que come carniça, ele era especialmente imundo, né, aos olhos dos judeus. O
problema não para por aí, porque em 3,18 fala assim: pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos de Cristo. Então, havia na igreja uma certa coletividade de pessoas que vivia como inimigos da cruz. E aí o desvelar do significado disso a gente pode tratar com mais vagar depois. Filipenses 4:2 tem uma das exortações mais repetidas, né, que Paulo faz e mais conhecidas, que ele fala bem assim: eu rogo a Evódia e também a Sintique que vivam em harmonia no Senhor. Peço a você, leal companheiro de julgo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Então, Evódia e Sintique eram essas duas irmãs da igreja que estavam com Paulo, que lutaram com ele ao lado de Paulo na formação, na construção da igreja. Ele faz referência de que o nome delas está no livro da vida, que elas são colunas dessa igreja, mas elas têm um desentendimento público e notório que Paulo precisa referir na carta para que elas voltem a ter uma vida em harmonia, né? Que celebre a comunhão da igreja. E o último problema que eu quero referir aqui, só para a gente ver que a lista é grande, no 2:27, ainda tem, e tem mais uma, né? Tem mais uma novidade no sotragedia.com. De fato, Epafrodito, né, ficou doente e quase morreu, mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Então, Epafrodito, que era o emissário da igreja, era o representante da igreja e o missionário, chegou lá em Paulo e caiu de cama, morto, doente e quase morreu. Então, quando a gente separa aqui os textos, a gente vê que a nossa carta da alegria, ela tem alguns contrapontos, né? Ela tem algumas resistências, mas a principal delas, a mais profunda e aquela que Paulo vai gastar maior energia para advertir, para combater, é a falta de união. Nós vamos ter vários textos dentro dessa carta em que Paulo exorta essa igreja a viver de modo unânime, sob um só espírito, com unidade, permanecendo, lutando pela fé evangélica, com unidade, um modo de pensar, no amor, no espírito, na atitude. Paulo vai dizer no 2,14, façam tudo sem queixas, sem discussão. E no 3,17, sigam unidos. Então nós tínhamos o maior problema, tinha doença, tinha perseguição, tinha a falsidade, tinha os ensinos errados, tinha os inimigos da cruz, mas o problema principal que Paulo endereça na sua carta é a falta de unidade. E ele exorta repetidas vezes que essa comunidade precisava vencer as suas disputas, as suas divisões, os seus problemas, por meio da consciência da cidadania celestial. E ele fala da cidadania celestial em duas passagens, Filipenses 1:27 e 3:20. Como que, deixando claro que o igualitarismo bíblico, a igualdade, a união da comunidade de fé, ela advém não só do fato de que todos nós temos a mesma doença, que é o pecado, como a gente vê em Romanos 1, 2 e 3, a gente é advertido de que todos nós sofremos da mesma contaminação, do mesmo vírus, que é o pecado.
Nós celebramos a igualdade no cristianismo pelo fato de que todos nós carecemos do mesmo remédio, e não é penicilina. É o sacrifício vicário, expiatório, a redenção em Cristo Jesus, que recebemos pela fé no seu sacrifício, na sua morte e ressurreição. Mesma doença, mesmo remédio, temos a mesma esperança de que um dia seremos ressuscitados como Cristo foi, e nossos corpos serão glorificados, e nesse corpo glorificado, nessa Jerusalém celestial que desce dos céus, nós vemos a Deus face a face e temos o nome dele estampado em nossa testa, e nós podemos conviver com Deus que tabernaculiza, né, que habita no nosso meio, e é o nosso sol, e é o nosso templo, e é a nossa esperança. E temos também a mesma cidadania. Numa cidade em que o patriotismo romano, o civismo romano era destacado ao ponto do escritor Lucas, no escritor em Atos, fazer registrar que era uma colônia romana. Havia um certo patriotismo. A gente vê Paulo falando que a Igreja de Cristo deve viver de maneira digna com a sua cidadania celestial. E aí, o caminho para isso, para essa cidadania celestial, assim como todo civismo, como toda cidadania, passa pelo debate dos símbolos, das imagens, dos princípios, dos valores fundantes, né? Eu levei Laura no 7 de setembro da antiga escola dela e vi aquela multidão de criancinhas cantando, né? Nossos peitos, nossos braços são muralhas do Brasil. Eu não sei se elas entendem muito bem o que elas estavam cantando, né? Até porque é um hino que tem um português um tanto quanto particular, né? Mas passa pela civilidade, pelo civismo isso, né? Cada bracinho desse tamanho, cada peito desse tamanho, são muralhas do Brasil, porque a força do Brasil não está tanto no tecido muscular daquelas crianças, mas na consciência, na vocação de que os valores da pátria, a independência, a liberdade, valem mais do que a própria vida. Então, as tropas que cantam, né? A afronta se lava com fibra de herói de gente brava, né? Estão dizendo bem assim, que se for preciso, enfrenta a morte, né? Verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Então, nossos poemas, nossas canções, nossos símbolos nacionais estão indicando que existem valores transcendentes e mais importantes do que os nossos próprios interesses, mesmo que a nossa própria vida. E aí Paulo faz aqui o hino do reino de Deus em Filipe. A carta constitucional fundante da Igreja de Deus em Filipe. Qual que é o valor cívico pelo qual nós estamos prontos a viver e morrer? Aquilo que a gente acredita que transcende o significado de quem somos. E ele canta esse hino que nós lemos. Chegamos nessa dose cavalar de cristologia, de revelação de quem Deus é, de quem Jesus é, de que Jesus fez, para que a igreja encontre o ensino, a cura, a orientação e o discernimento que precisam para serem maduros e caminharem no caminho certo. E esse hino não fala de margens plácidas, não fala do Ipiranga, não fala nem do Jordão, nem do Eufrates. Mas ele fala de uma atitude. De sorte que haja em vocês a mesma atitude. A NVI vai traduzir atitude. A gente está acostumado a ouvir sentimento, né?
Mas a palavra grega talvez esteja mais perto de atitude do que de sentimento, porque sentimento parece ser uma coisa muito subjetiva. E a palavra grega que está sendo usada aqui fala de postura, de escolha, de brio mesmo da tropa, moral fala de atitude. E a atitude que Jesus tem e que nos inspira e que nos vocaciona e que funda a igreja do Senhor em Filipe é esse brio, é esse garbo, é essa honradez militar, essa capacidade de destruir os inimigos com o bravejar de uma espada. É isso que Paulo está cantando? Não. Ele está cantando de um herói que a atitude dele é se esvaziar. A igreja tem problema porque a gente ainda não se esvaziou o suficiente. E o sentido da vida do cristão é de dentro para fora, né? Como que dizendo, a gente vive de se esvaziar. Se nós quisermos seguir o exemplo de Cristo, não é verdade? Que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, não se apegou às prerrogativas de ser como Deus, mas se humilhou, se esvaziou, tomando a forma de servo. Então, nosso hino, nossos símbolos, nossas imagens nos ensinam a nos esvaziar e a tomarmos a posição de servo. E o serviço, irmãos, é o lugar, é o espaço em que o dom, o talento, a função, a dádiva que Deus derramou sobre um irmão encontra a necessidade do outro. É uma nova dimensão do igualitarismo cristão, né? Onde o que um órgão produz serve de insumo para o sustento do outro órgão, no corpo. Essa diversidade de talentos, de dons, de vivências, de conhecimento, de amor, de cuidado, quando toca em amor a necessidade do outro irmão, nós temos o serviço. E esse serviço é o lugar da civilidade do cidadão dos céus. O texto não para por aí, mas fala que Jesus também obedeceu. Obedecer é uma palavra fora de moda. Muitos pais não estão dispostos a ensinar os seus filhos a obedecer, porque preferem que eles sejam pessoas autônomas. E a obediência gera pessoas subservientes, né? A gente chega num momento da lógica, da psicologia, da cultura ocidental em que a obediência é uma palavra duvidosa. Mas quando a gente compreende que existe um Deus que criou todas as coisas e sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder, faz sentido você se submeter a essa palavra. Então, a falta de crença na obediência é a falta de crença na autoridade. Quando a gente reconhece a existência da autoridade última e profunda, a obediência passa a fazer sentido. E a obediência até a morte é a adoração, a prostração, a subserviência, a submissão à vontade de Deus, como a gente estudou na EBD, até os limites, até os últimos limites. Pode ser algum limite radical, como foi em Jesus Cristo, uma condenação à morte, ou seja, o que alguns irmãos talvez estivessem vivendo nessa época de perseguição, mas também uma obediência perseverante que vai até os limites da repetição, todos os dias. A perseverança é um caminho de obediência contínua e todos os dias. A gente aprende nas missões de Jocum,
porque obediência é tia. É um acróstico. Não é porque ela é mãe da mãe, da irmã da mãe, não. Ela é total, não existe obedecer um pouco. O pouco que você desobedece é desobediência. Ela é imediata, a gente não obedece semana que vem. Abraão, sai da sua terra e da sua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Ó, Senhor, eu vou, mas me diz para onde. Foi isso que ele... Isso não é obediência. Total. Se Deus não diz para onde, eu pego as coisas e saio e no caminho ele vai dizer. Ela é imediata. É daqui a 6 meses, né? Vai escovar os dentes, menino. Quem nunca passou por essa não teve criança em casa, né? Já vou! A obediência postergada é desobediência. E a obediência é total, imediata e alegre. E é disso que... Por isso que a gente está diante da carta da alegria. Porque a alegria é esse sentimento de satisfação no que está sendo feito. Porque é feito de forma voluntária. De forma genuína. Ah, tudo bem, eu tenho que cumprir o dever, essa é uma ideia kantiana, né? É mais nobre eu cumprir o dever pelo dever ou porque eu sou virtuoso em cumprir o dever? Eu gosto de dar esmola. Então, dar esmola deixa de ser um dever para mim. A moral deontológica vai argumentar que quem realmente cumpre o dever é quem detesta dar esmola, mas dá assim mesmo. Mas aí tem uma certa moral virtuosa cristã que é contrária a essa moral deontológica, que diz assim, quando nós nos inspiramos no exemplo de Cristo, nós forjamos o nosso caráter, a nossa pessoa, os nossos afetos em alinhamento com os afetos de Cristo, a nossa alegria está em obedecer. É sempre? É sempre? Não é sempre. Senão a gente já teria na igreja perfeita, né? Sem nenhum desafio à nossa frente, mas nós ainda não estamos em comunhão plena com Deus. Ainda há um afastamento, ainda há um caminho, ainda há uma jornada de santificação na qual nós somos convidados a obedecer pelo dever, sim, mas sempre caminhando para uma obediência alegre, para uma obediência consciente dos propósitos de Deus. E esse hino vai se encerrando com a glorificação absoluta de um Jesus soberano que se assenta num alto e sublime trono, acima, um nome que está acima de todo nome, e querendo ou não, todo joelho vai se dobrar um dia. Um anúncio de um Cristo que já venceu, e vejam que nem Paulo, nem Epáfras, nem Silas, nem Timóteo, nem Epafrodito, nem Tíquico, nem a Lídia, nem o carcereiro estão dispostos a viver, sofrer e morrer por um Cristo derrotado. Mas eles celebram a comunidade com Cristo na consciência de que Jesus venceu, e venceu de forma definitiva na cruz do Calvário. Porque Deus deu a ele um nome que é sobre todo nome, uma autoridade última, total, absoluta. Para quê? Para que Jesus fique bonito na fita? O versículo termina dizendo, para a glória de Deus Pai. Então não há nada que nós não entregamos a Deus que não venha das mãos dele, como nós lemos no texto de Crônicas, a oração de Davi. Essa é o poema, o hino, a canção fundante do sentimento cívico do reino de Deus na cidade de Filipos. E ela é uma reflexão para nós pensarmos na saúde espiritual da nossa comunidade de fé, da nossa vida, da nossa família, dos nossos amigos e das nossas atitudes. Será que as nossas atitudes têm revelado a atitude de Cristo Jesus?
que se esvaziou, que se humilhou, que se tornou servo, que obedeceu até a morte, e que uma vez tendo toda a autoridade o faz para a glória de Deus Pai. A oração que começa essa carta é a oração que eu termino essa mensagem de hoje, que diz assim, capítulo 1, versículo 9. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção. Veja que tinha vários inimigos, tinha vários desafios, tinha vários problemas internos, externos, naturais, sobrenaturais, étnicos, várias dificuldades, mas a percepção de Paulo é que naquele lugar era uma comunidade de alegria, uma comunidade de celebração da presença do Senhor, uma comunidade em que o Espírito Santo de Deus se revelava. E ele fala, a minha oração é que o amor de vocês aumentem cada vez mais em conhecimento, em toda a percepção. A gente falou isso naquele domingo, os poemas vêm para mudar a nossa sensibilidade, para mudar a nossa percepção. Como a gente vê o problema. Ele segue a oração, para vocês discernirem o que é melhor. A gente às vezes acha que sabe o que é melhor para a gente. Né? Desenganadamente, né? A maioria das vezes nós estamos errados, porque enganoso é o coração do homem, mais corrompido que todas as coisas. Mas Paulo está falando que vocês cresçam em conhecimento, mudem a percepção para vocês discernirem o que é melhor, a fim de serem puros, irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem do nosso próprio esforço? Não, por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus Pai. Então, que esses símbolos, que essas imagens, que esses valores sejam transformadores, fundantes, cláusulas pétreas no coração da nossa igreja, como Paulo conclamou que fosse também no coração da igreja dos Filipenses. Vamos orar então, irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor Jesus, pela Tua palavra revelada a nós, Pai, preservada ao longo dos séculos, Deus, que nos conclama essa imagem, Senhor Deus, de uma igreja tão diversa, com pessoas tão diferentes, Deus, com tantos conflitos, Pai, com tantos desafios, Deus, mas uma igreja que é o Teu corpo vivo, que é a Tua noiva adornada, Pai, uma igreja que é cuidada por Ti, Pai, uma igreja que é inspirada, Pai, por esse hino de louvor e adoração, Pai, que proclama, Senhor Jesus, aos quatro cantos do mundo, que o Deus de toda a terra, a autoridade suprema, se esvaziou, se humilhou, serviu, obedeceu e nos conclama, Papai, a dobrarmos os nossos joelhos, fazermos o mesmo, Pai, em serviço aos nossos irmãos, Pai, em obediência à Tua palavra, Deus, e para a honra e glória do Teu santo nome, Deus. Que a Tua igreja, Pai, espalhada ao redor da terra, Pai, cresça no conhecimento do Senhor, cresça no discernimento, Pai, daquilo que é melhor, Deus, e que apresente, Pai, para a alegria do Criador, frutos de justiça, frutos viçosos, Deus, frutos, Senhor Deus, abundantes, Senhor Deus. Prospera, Senhor Jesus, o caminho da Tua igreja na terra, Pai, a Tua igreja que está em sofrimento, a Tua igreja que está sendo perseguida, Pai, de maneira ostensiva, de maneira velada, Pai, de maneira violenta, Senhor Deus, e de maneira, Senhor Deus, subreptícia, Senhor Deus, que o Senhor, em santo nome de Jesus, Pai, dê clareza para que a Tua igreja entenda que Cristo já venceu na cruz e que a igreja segue triunfante, servindo a um Deus triunfante para toda a eternidade e para a glória do Deus Pai. É a nossa oração no nome santo de Jesus. Amém.